Na noite em que 13 o Atlas cruzou o espaço próximo à Terra, algo aconteceu que ninguém estava preparado para explicar. Em meio às leituras de rotina, uma sequência abrupta de pulsos luminosos surgiu nos gráficos. Não era ruído, não era falha. Era um padrão, preciso, ritmado, e que, quando convertido por analistas independentes, apontava para um conjunto exato de coordenadas no deserto do Saara. Um ponto solitário. Nenhuma cidade, nenhuma base, nenhuma razão aparente para existir qualquer interesse ali. Os astrônomos ficaram em silêncio. Mas entre grupos militares e equipes civis começou uma disputa feroz. Aquela sequência era apenas uma anomalia. O 13 Atlas realmente estava indicando um local específico na Terra. Enquanto um lado tentava descartar o fenômeno como coincidência, o outro afirmava que a precisão era grande demais para ser acidental. E quanto mais tentavam abafar a discussão, mais pessoas queriam saber. Por que um objeto vindo do espaço interestelar marcaria exatamente aquele ponto perdido no Saara? Antes de mergulharmos no significado dessas coordenadas, precisamos entender o básico. O que exatamente é o 13 Atlas? Ele não é um cometa comum, nem um asteroide típico. Foi classificado como o terceiro objeto interestelar já detectado passando pelo nosso sistema solar, vindo de uma trajetória que não se encaixa em nada que tenha origem aqui. Ele entrou, passou e seguiu viagem rumo ao desconhecido, rápido demais para qualquer missão de aproximação, e estranho o suficiente para dividir a comunidade científica. O que torna o 13 Atlas intrigante não é apenas sua origem distante, mas seu comportamento. Ele apresentou variações de brilho que não combinam totalmente com o esperado para um fragmento natural de gelo e poeira. Astrônomos tentaram explicar como desintegração, rotação irregular, jatos de gás. Tudo plausível, tudo científico, mas mesmo com essas tentativas, parte dos dados simplesmente não se encaixou perfeitamente nas explicações tradicionais. É nesse espaço entre o que sabemos e o que não sabemos que nasceram interpretações alternativas. E foi exatamente nesse intervalo que surgiram as análises que afirmam: aquela sequência luminosa não parecia algo aleatório. Do lado científico, a primeira reação foi cautela. Astrônomos que estudam objetos interestelares lembram que variações de brilho podem ser causadas por fatores completamente naturais: fragmentação, rotação caótica, liberação assimétrica de material ou simplesmente erros de leitura causados por distância e baixa resolução. Para muitos especialistas, a ideia de uma transmissão é improvável. Eles argumentam que transformar oscilações luminosas em coordenadas pode ser apenas interpretação humana sobre dados ruidosos. Em outras palavras, o padrão pode ter surgido na análise, não no objeto. Além disso, equipes que trabalham com rastreamento orbital afirmam que nenhum comportamento do 13 Atlas sugeriu controle inteligente. Sua velocidade, sua trajetória e a forma como ele se desfez ao se aproximar do Sol se encaixam, em grande parte, no que seria esperado de um fragmento de origem natural. Para esses cientistas, o ponto no Saara ser preciso demais pode ser simplesmente coincidência numérica, algo que acontece quando se tenta extrair significado de medições limitadas. Eles não descartam o mistério, mas reforçam. A ciência trabalha com evidências replicáveis e até agora nada confirma que o 13 Atlas tenha tentado enviar uma mensagem. Ainda assim, existe um detalhe que ninguém conseguiu ignorar: a divergência entre análises civis e militares sobre o nível de precisão das tais coordenadas. E é aí que o caso começa a ganhar contornos mais sombrios. Para quem estuda ufologia, o caso do 13 Atlas nunca foi apenas sobre um fragmento interestelar. Desde o início, muitos teóricos viram no objeto um comportamento estranhamente consciente: variações de brilho que pareciam responder a padrões, mudanças de intensidade que surgiam de forma rítmica demais para serem simples acidentes cósmicos. Quando as supostas coordenadas vieram à tona, a interpretação ufológica ganhou força. Segundo esses pesquisadores, nenhuma inteligência avançada apontaria para uma capital, uma base militar ou uma zona populosa. Se houvesse intenção, ela se manifestaria justamente assim: num ponto isolado, discreto, longe de interferência humana direta, como um teste, um convite ou até uma sondagem. Alguns teóricos acreditam que o local no Saara pode esconder formações geológicas com assinaturas eletromagnéticas anômalas, registradas esporadicamente por satélites. Nada conclusivo,
mas o suficiente para alimentar hipóteses sobre estruturas subterrâneas, rotas astronômicas antigas ou até artefatos sem origem conhecida. Outra linha de pensamento sustenta que as coordenadas podem fazer parte de um código maior. Um mapa dividido em etapas, um marcador inicial, talvez até um primeiro ponto de uma sequência que ainda não conseguimos interpretar. Para esses pesquisadores, a ideia de uma mensagem completa não está descartada, estaria apenas incompleta. Há ainda quem acredite que a divergência entre análises militares e civis é o verdadeiro sinal de que algo maior aconteceu. Na visão desses estudiosos, qualquer ruído, silêncio ou atraso por parte de agências espaciais, após um vazamento assim indica que protocolos confidenciais foram ativados. Não prova nada, mas acende o alerta. E, no limite da especulação, uma pergunta circula entre ufólogos. Se 13 o Atlas realmente apontou para aquele ponto, isso significaria que ele sabia onde a Terra estava. E mais, sabia exatamente o que queria indicar aqui. É aqui que tudo converge. De um lado, as análises científicas tentando manter o caso dentro do natural. Do outro, pesquisadores civis, militares silenciosos e ufólogos insistindo que há mais detalhes do que foi divulgado. O ponto no Saara não é apenas um ponto. Ele fica numa área onde, segundo dados fragmentados de satélites, ocorreram anomalias eletromagnéticas minutos após a suposta transmissão do 13 Atlas. Nada que rompa protocolos oficiais, mas o suficiente para gerar relatórios que nunca chegaram ao público. Enquanto isso, investigadores independentes compararam a trajetória do 13 Atlas com a posição exata dessas coordenadas. E o resultado, ainda que não prove nada, é inquietante. A linha de aproximação do objeto forma, em determinado momento, um eixo quase perfeito com o ponto indicado no Saara. Para muitos, coincidência. Para outros, alinhamento intencional. A divergência entre análises militares e civis se intensificou porque dados brutos, que normalmente seriam liberados após algumas semanas, simplesmente não apareceram. Isso alimentou a ideia de que protocolos de contenção e silêncio foram ativados, como se houvesse preocupação em evitar interpretações precipitadas. No campo ufológico, isso só reforçou a teoria de que as coordenadas não eram um destino, mas uma pergunta, um teste de reação. O que a humanidade faria se recebesse uma indicação tão clara quanto enigmática? E, no meio desse cenário, surgiu a suspeita final. E se as coordenadas não forem o objetivo, mas apenas a primeira parte de um código ainda maior, algo que ninguém conseguiu decifrar porque ainda falta o restante da mensagem? É aqui que o mistério atinge seu ponto máximo. Porque a verdadeira dúvida não é se o ponto do Saara esconde algo. A verdadeira dúvida é por que alguém, ou algo, apontaria para ele? No fim, o caso do 13 Atlas permanece suspenso entre três mundos: o da ciência, que tenta explicar o fenômeno com cautela, o das análises independentes, que vê precisão demais para ignorar, e o da ufologia, que enxerga nessa indicação um convite, um aviso, ou talvez o enigma calculado. O ponto marcado no Saara continua vazio. Nenhuma descoberta oficial, nenhum artefato revelado. Apenas um conjunto de coordenadas que não deveria significar nada, mas que, por algum motivo, surgiu exatamente após a passagem de um objeto vindo de outro sistema estelar. E o silêncio das agências espaciais, seja fruto de burocracia ou prudência, apenas acendeu ainda mais a imaginação de quem acompanha cada detalhe desse caso. A pergunta que ecoa agora não é mais o que é naquele deserto. A pergunta que assombra pesquisadores, teóricos e curiosos é outra. Por que essa localização, tão remota, tão desabitada, seria importante para uma inteligência que atravessou o espaço interestelar? Será que existe algo enterrado ali? Será que aquela indicação é apenas uma parte de um código que ainda não conseguimos decifrar? Ou será que o 13 Atlas estava apenas testando nossa reação, observando quem prestaria atenção? E, talvez, o mais inquietante, e se esse ponto for só o começo, o primeiro marcador de uma sequência que pode estar prestes a surgir,